Relatório gerencial de maio do XPLG e a vacância segue aumentando. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos, que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão, aqui embaixo tem um link, me segue por lá. Bom, bora para o relatório de maio. Em maio, foi declarada distribuição de 82 centavos por cota do XPLG, o dividend yield de 9,68%, cota no fechamento do mês R$ 101,65. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, a cota fechou a 98,44. Nos últimos 5 dias, a cota subiu um pouquinho, estava 98,10. No último mês, a cota caiu 0,40, estava 98,84 no dia 19 de maio. Nos últimos 6 meses, o fundo valorizou 8,16, estava R$ 91,01 em 16 de dezembro, e o fatídico 19 de dezembro, você comprava uma cota do XPLG a R$ 87,79. Quem comprou teve uma baita de uma valorização, né? Mas percebam que o fundo caiu a cotação no dia do fechamento do relatório, né? E aqui a gente vê que o fundo paga hoje 0,83 em relação ao valor dessa cota e aos 82 centavos, nos últimos 12 meses, 9,71%, né? Então ele traz aqui um valor que hoje está mais valorizado, porque a cota perdeu o valor. Aqui ele fala sobre o NE Logistic, fundo imobiliário, né, que ele tem, que vendeu imóvel e que tem ainda R$ 3,36 por cota acumulado, sem correção, que ele deve continuar distribuindo para os cotistas, né? Então, é algo que mantém o yield desse fundo mais alto. Ele paga hoje 82 centavos por causa dessa venda, tá? E aí ele fala aqui o ponto mais importante no relatório: movimentação de locatários, que tem preocupado alguns cotistas do fundo, né? Ocorreram os seguintes eventos: a B2W devolveu parcialmente a área ocupada no CD Seropédica, no Rio, com a entrega do galpão G2 com a BL de 30.268 metros quadrados, remanescendo com a ocupação de 51.781 metros quadrados. De qualquer maneira, ele continua com grande parte do galpão, mas devolve muita coisa. 30 mil metros quadrados é muita coisa, né? O B2W devolvendo aí galpão, e por isso a vacância do fundo vai subir, né? E o fundo celebrou o contrato de locação com a empresa do segmento logístico sobre o G400 do especulativo Cajamar, com a BL de 11.715 metros quadrados e vencimento em 31 de dezembro de 2029, sendo certo que o contrato passou a vigorar em concomitância à rescisão parcial sobre a referida área realizada pelo ocupante anterior. O especulativo Cajamar passou no teste do imóvel com louvor, né? O inquilino anterior saiu e o novo entrou rapidamente, né? E o fundo celebrou o contrato de locação com a empresa do segmento logístico sobre os módulos 10 e 11 do SBP, com a BL de 2.924 metros quadrados e vencimento em 15 de maio de 2026. Repare, então, que o Seropédica no Rio, CD Seropédica, né, teve uma entrega de 30 mil metros quadrados, né? E ele fechou contrato, se a gente somar os dois aqui, de 14 mil metros quadrados, né? De 15 mil metros quadrados. Então, de qualquer maneira, a devolução foi muito maior. Por isso, o fundo sofre hoje um aumento de vacância, que está hoje em 7,9%, vacância física e a vacância financeira. A gente já vai dar uma olhada, vacância do fundo subindo. E agora, Rio de Janeiro, que é uma praça mais complicada, teste do imóvel aqui no Rio, né? Vamos ver se eles conseguem locar para outro inquilino e diminuir essa vacância, ok? Com relação aos dividendos, a gente vê que o fundo teve um lucro imobiliário de 8 milhões e 47 mil, 26 centavos por cota de lucro imobiliário, que fez o resultado vir bem forte, 89 centavos por cada cota, 27 milhões e 851 mil de resultado, e distribuiu 82, né? Então, ele fez reserva aí de 7 centavos por cada cota, né? Aqui a gente vê melhor esse resultado financeiro, né? 26 centavos de lucro imobiliário, 73 centavos de receita de locação
e aí a gente tem um resultado no final das contas, tirando as despesas, que foi de 16 centavos, de 89 centavos, distribui 82, né? Aqui a gente vê o valor da cota, né? A mercado fechou a 101, a gente viu que hoje está 98, enquanto eu gravo esse vídeo, dia 16 de junho, e o valor patrimonial do fundo está em R$ 107,49. Então, se a gente pega aqui, né, o fundo tem hoje um desconto em relação ao valor patrimonial de 8% sobre o valor patrimonial avaliado nos últimos laudos imobiliários. A gente sabe que isso não é um fator decisivo para a compra em fundo de tijolo, né? Mas tem um desconto aí no VP. Liquidez do fundo muito boa, né? 3.200.000 de média diária, e a gente vê também que o patrimônio líquido do fundo está em 3.351.000.000. Aqui ele mostra a rentabilidade, eu acho bem interessante, para a gente ver o quanto é importante reinvestir dividendos enquanto você está acumulando riqueza, enquanto está ainda em fase de acumulação de patrimônio para aposentadoria. Repare aqui que o valor de cota, valor de mercado de cota sozinho, né? Se você pegar aqui, não bate o IFIX, né? Tá longe de bater. E o fundo tem aí uma rentabilidade muito maior nesse azul escuro aqui, ó, que é o valor de mercado mais rendimentos. Então aí sim o fundo anda grande parte junto com o IFIX e até um pouquinho acima, entrega uma rentabilidade um pouco acima do IFIX, que é a média do mercado, mas é muito importante reinvestir dividendos, só por isso que eu estou falando aqui desse gráfico para vocês, né? Com relação ao fundo, continua com 92% em imóveis, 2% em cotas de FIIs e 6% de caixa, contratos meio a meio, típico e atípico. Aqui em relação a inquilinos, a gente vê que a Leroy é o maior inquilino, 13% da receita, Renner 9%, Mercado Livre 9%, que são os maiores. Varejo hoje responsável por 57% da receita do fundo e IPCA 91% responsável pela correção dos contratos. Em junho a gente não tem nada aqui de atualização de contratos, em maio tivemos 11%, em julho teremos 15% da receita, né? A gente vê aqui que a vacância física é o que pega no fundo hoje. Repare aqui, né, que em junho tinha uma vacância de 3,2%, ele chegou a ter aqui, ó, em novembro, 1,5% de vacância, e aí depois a vacância foi aumentando mês após mês, ficou aqui em 5,2% de março e abril, e agora 7,9%. Ainda é uma vacância baixa, ainda é uma vacância que não afeta tanto o fundo, e o fundo tem uma venda de imóveis feita pelo NE Logistic, né? E aí isso faz com que ele tenha uma renda de 4 centavos por cada cota durante um bom tempo, aí 32 meses desde o início, e isso vai segurar o yield bem alto, aos rendimentos altos do fundo. Então, assim, não é algo que vai atrapalhar, mas é lógico que é ruim para o cotista ver você ter uma vacância aumentando mês após mês, sair de 1,5 em novembro para 7,9, é um baita do aumento. E de janeiro para cá, mais do que dobrou. Em janeiro estava 3,5%. Né? Então, agora é hora do teste do imóvel, da gestão trabalhar, para ver se consegue recuar essa vacância um pouco. Mas, por enquanto, ainda não é uma vacância que prejudique tanto o fundo, né? O fundo tem aí 49,2% da BL em São Paulo, né? 18 imóveis, 72 inquilinos, uma inadimplência baixa de 2,5%, e a gente vê aqui, né? Vacância física e financeira, 7,9%, área construída 1 bilhão de metros quadrados de ABL. O fundo segue tranquilo, apesar de aumento de vacância, não é um grande problema para o fundo. E aqui, né, com relação à alavancagem do fundo, ele tem uma alavancagem hoje de 390 milhões de reais, tá? Realmente é a alavancagem, quando a gente vem no informe do fundo e soma todos os passivos do fundo, tá? Vai dar mais ou menos aquilo mesmo, 390 milhões. Quando você pega o ativo, 3 bilhões 750 milhões, e diminui esse valor aqui, você tem hoje uma alavancagem 10,4% total do XPLG. Tá bem tranquilo em relação à
porcentagem bem menor do que o irmão de shoppings XPML, e a gente vê também que está muito mais tranquilo, né, com relação ao cronograma aqui de desembolsos e recebimentos, né, do XPLG e do NE Logistic, tá, que é o fundo que ele tem que vender o imóvel. A gente vê que o caixa atual dos dois juntos é 321 milhões, né, e que no final de 2025 ele terá 201 milhões positivos, não é negativo. Então ele está muito tranquilo aí para pagar a sua alavancagem, a sua aquisição, né, de tanto de imóvel que ele comprou do HGLG, Gravataí, a gente vê aí que ele está tranquilo com relação ao caixa dele e as obrigações, tá? É um fundo que está bem mais tranquilo que o XPML no caso. Bom, o XPLG segue tranquilo, pagando bem, a cota pressionada ainda, já retomou, mas ainda segue pressionada. É um fundo que a gestão não desponta tanto, mas de qualquer maneira é um fundo grande, patrimônio sólido, diversificação em inquilinos, em receita, e isso é bem importante em fundos imobiliários. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais, se torne membros. Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo.